Bem, estamos aqui mais uma vez orando juntos e também lendo o Evangelho de João e fazendo um pequeno comentário. Se você não é inscrito no canal, como eu sempre digo, inscreva-se no canal e ajude-nos nesse projeto bíblico cristão, tá? Muito bem, é isso aí. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Tu és bondoso, maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade rica, única, de falar contigo, de orar a Ti, de conversar contigo e colocar nossas vidas em Tuas mãos. Abençoe cada pessoa que hoje irá orar, se aproximar de Ti, com fé no coração, para fazer suas orações, suas petições. Em nome de Jesus, abençoe graciosamente e poderosamente. Amém. Amém? Muito bem, então, vamos seguir com a nossa leitura, né? Vamos lá para o Evangelho de João, é isso mesmo, capítulo 12, estamos lendo agora, lemos o 15 ontem, verso 15 do capítulo 12, e hoje o 16. O 16 diz assim: depois de ter falado, né, no 15 sobre a profecia de Zacarias, né, lá no capítulo 9, verso 9, da entrada de Jesus em Jerusalém, em Sião, a entrada triunfal de Jesus, e ali ele está se apresentando sim como o Messias de Deus, o ungido de Deus. No verso 16 fala assim: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. O que está dizendo aqui é o seguinte: Jesus entrou em Jerusalém triunfantemente como rei dos reis e Senhor dos senhores, o ungido de Deus, o Ramachias, prometido no Antigo Testamento, o Messias, né? Prometido no Antigo Testamento. Então ele entra em Jerusalém. Os discípulos, eles não entenderam nada, eles não compreenderam nada, aquele movimento todo. E eles ficavam meio assim. Por isso que o texto diz assim, João escreve: seus discípulos, a princípio, não compreenderam, porque realmente, para eles, era muito estranho aquilo, né? Eles não conseguiam compreender a dimensão de tudo aquilo, tá? Jesus entrando em Jerusalém, a multidão, então, dizendo: salve o rei, salve o rei, salve o rei. Aquilo tudo acontecendo. Então, eles não compreendiam essas coisas, também não entendiam o lado messiânico de Cristo, desse aspecto, especialmente na questão de humildade, na questão de alguém que se apresenta como um rei humilde, como um rei que traz paz, e não um guerreiro, e não um homem poderoso de um exército, com um exército, à semelhança de Davi. O paradigma dos judeus para o Messias era realmente o rei Davi, com um exército forte e poderoso. Mas, de repente, chega um rei manso e humilde, e isso realmente era diferente. Bom, as coisas estavam acontecendo, os discípulos não entendiam. Com o tempo eles iriam entender. E depois da glorificação de Cristo, e é justamente isso que o versículo fala, eles iriam entender tudo. As coisas, é como se fosse um quebra-cabeça, e ele fosse sendo montado, peça por peça, e eles então depois entenderiam as coisas. Nós também somos assim. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, não entendemos, não compreendemos o que tem acontecido na nossa vida, mas depois a gente entende, tá? Bom, deveria ser assim. O verso 17 diz: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. O testemunho disso, essa multidão,
Porque realmente a ressurreição de Lázaro movimentou muito a situação e fez com que os judeus crescem verdadeiramente em Cristo. Uma parte deles, pelo menos, né? A grande parte, a maioria não, mas uma parte ali realmente creu em Cristo, né? E então se rendeu a ele. E isso incomodou os religiosos também, os mais radicais. Bom, então tudo isso testemunhava dessas coisas, das escrituras sagradas, de tudo que iria acontecer. E sim, ali estava diante deles o Messias, o ungido de Deus, tá? É isso aí. Muito bem, então, vamos seguindo, lendo e comentando, e agora nós paramos aqui no versículo 17. É isso mesmo? Vou parar por aqui, porque realmente, senão o tempo passa e aí fica longo, e não é esse o propósito. Vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez. Deus, obrigado. Cuide de nossas vidas, cuide de nossas famílias. Pai, cuide, ó Deus, de tudo aquilo que Tu colocaste em nossas mãos. Ó Deus, abençoe grandemente, poderosamente a vida de todo aquele que se aproxima de Ti com sinceridade para fazer suas orações, suas petições, Senhor. Abençoe. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Rogamos a Tua bênção, a Tua graça para todo aquele, ó Deus, que Te invoca, que busca a Tua face com sinceridade e com fé. Ó Senhor, em nome de Jesus, conceda a cada um segundo a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, realize milagres, transforme vidas, cure pessoas. Sim, Senhor, em nome de Jesus, abençoe, inclina os Teus ouvidos para ouvir a oração de todo aquele que Te busca, de todo aquele que com sinceridade coloca fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, Deus abençoe sua vida, então, sua família, em nome de Cristo Jesus. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Isso mesmo, ajude-nos a avançar nesse projeto cristão, né? De exposição da palavra de Deus. Bom, Deus abençoe.